pragas. A quinta trombeta foi o soltar dos gafanhotos, como uma praga, né, em um juízo. A sexta, aqueles cavaleiros demoníacos, com todas aquelas metáforas e símbolos, né? Vimos que o desejo enfático, gente, real, desses seres malignos é sempre fazer o quê? Torturar e matar a humanidade. A gente vê que existe, inclusive, lembrando que eles vão torturar e matar a humanidade que adora eles. Então é uma vingança, não existe assim uma fidelidade, né? Já que vocês me adoram, eu vou ser bonzinho com vocês. Não existe isso. Eles vão enganar, obviamente. A princípio você vê esse engano acontecendo, né, com espíritos demoníacos que fazem as coisas para as pessoas, mas sempre para mantê-las sob um cativeiro, sob um domínio, e depois, né, atrapalhar a vida das pessoas. Gente, é a natureza desses seres, tá? Um aspecto triste que a gente viu é que a humanidade ela está de tal forma depravada que, apesar dos juízos, da disciplina de Deus e dessa possibilidade que Deus dá a elas diante de todo o tormento que acontece de arrependimento, elas não se arrependem. Nós vamos ver que vai haver arrependimento em alguns momentos, mas são poucos. E aqui você viu que nas trombetas não houve arrependimento, né? Outra coisa também que a gente viu, que esses eventos terríveis, eles vão provar as nações. Que isso a trombeta vai estar provando para as nações? Primeiro, que Deus é supremo, que Deus é soberano sobre tudo. Lembra que isso aconteceu lá no Egito e está acontecendo nas trombetas. Segundo, que as forças demoníacas, elas odeiam as nações. Elas não são amigas das nações. Vocês estão rejeitando Deus, indo atrás de ídolos, de falsos ídolos e tudo, achando que eles vão fazer o bem para vocês? Não, eles vão fazer o mal para vocês. Essa é a mensagem. E que Deus está dando uma oportunidade de arrependimento. Então a gente viu isso na quinta e na sexta trombeta. E, infelizmente, como a gente está enfatizando, eles rejeitam a oferta de Deus aqui de arrependimento. Gente, o que sobra aqui, nós vamos ver, que no final de Apocalipse, sobra o julgamento do grande trono branco, o lago de fogo. Sobra que depois de toda a oportunidade, há um juízo final. Há um momento que Deus fala, basta, eu já dei toda a oportunidade para a humanidade se arrepender, e eles continuaram nas suas feitiçarias, idolatrias, depravações, não tem mais o que eu fazer. Eu preciso julgá-las eternamente. É onde nós vamos ver o julgamento final, né, o lago de fogo, onde entra toda essa questão. Outra coisa importante que a gente viu, a idolatria é apontada como um dos maiores problemas, sempre. Por isso que o primeiro mandamento é adorar somente ao Deus, somente ao Senhor, seu Deus. Então a idolatria, ela é, na verdade, nós podemos dizer, o maior pecado. Algumas pessoas, até ouvi esses dias atrás, né? A gente ouve essas coisas dos pastores e tudo, e eu já falei isso também, mas por falta de estudar. Não existe pecadinho e pecadão. Essa é uma fala certa num ponto de vista e errada em outro. Certa no sentido de qualquer dívida contra Deus é impagável. Então não existe, pecado é pecado contra Deus. Mas existe sim níveis de pecado. O próprio 10 mandamentos, ele faz uma nivelação de pecado. O próprio Paulo fala, por exemplo, que o pecado da prostituição é maior, porque peca contra o corpo. Então existem pecados que as consequências sociais são maiores. Existiam pecados no Antigo Testamento que a pessoa não morria, outros elas eram apedrejadas. Então existiam níveis de retribuição por causa do pecado. Então, se eu posso classificar o maior pecado, é a idolatria. Esse é o maior pecado de todos, quando eu coloco algo, alguém, alguma coisa no lugar do Criador. A partir desse pecado, vem os outros. Por isso que a gente vê que vem a imoralidade, a feitiçaria, as outras coisas, elas vão por causa do pecado, do distanciamento do Criador e de colocar algo no lugar dele. Então, o maior pecado é a idolatria. Agora, por definição, também falei um pouco disso, idolatria é tornar algo terreno, um Deus, uma divindade, e adorá-lo no lugar do Criador, tá? Com imagem ou sem. Porque a nossa sociedade, por exemplo, as pessoas que não são religiosas, são secularizadas, que não têm religião, elas são idólatras, porque elas criam divindades para elas. Como assim? Eu tenho enfatizado isso. Elas
dão significado à vida delas através de coisas. Elas promovem segurança na vida dela através de coisas. Tudo isso era para ser dado somente a Deus. Por isso que Deus é chamado de rocha, porque Ele deve ser a segurança da minha vida. Então, se eu ponho a minha segurança em outro lugar, aquilo cria-se, então, uma divindade para mim. Então, independente da pessoa ser religiosa ou não, ela sempre cria divindade se ela está separada do Criador. E no nosso mundo moderno, nós estamos repleto de ídolos aí. Dinheiro pode se tornar um ídolo. Ele não é, ele pode se tornar, depende do nosso coração. Posses materiais podem se tornar um ídolo. Não é, pode se tornar. O poder pode se tornar um ídolo. Ele não é necessariamente um ídolo. Deus pode dar poder para pessoas para fazer o bem, para cumprir a vontade dele, mas ele pode se tornar um ídolo. Prazeres podem se tornar ídolos. O sexo pode se tornar um ídolo. Sucesso pode se tornar um ídolo, inclusive sucesso religioso. Gente que dá mais glória ao sucesso religioso do que ao próprio Deus. Então ela monta uma carreira de sucesso gospel e Deus não está sendo muito mais glorificado naquilo. Aquilo se torna então um concorrente de Deus, um ídolo. Entende? Esse conceito está claro para vocês? Por isso que Deus pede Isaac para Abraão, porque Isaac não poderia se tornar um ídolo no coração de Abraão. Deus precisa provar o coração de Abraão para ver se o filho da promessa era mais importante do que o Deus que prometeu. Então até mesmo bênçãos de Deus podem se tornar ídolos. É o que Deus não queria que acontecesse no coração de Abraão com Isaac. Esse conceito de idolatria, algumas vezes eu falei aqui, precisa estar claro para vocês. Tá? Por quê? Porque idolatria não é só aquilo que a gente vê como imagem hoje. Que antigamente os povos criavam divindades, objetos. Mas hoje elas não precisam estar em objetos. São ideologias, são filosofias, são ídolos. Ideologias são ídolos. Entende o que eu estou falando? Então, tudo que está no lugar do Criador se torna um ídolo. E isso é uma das piores coisas que Apocalipse vai apontar. Inclusive, o maior problema era o culto ao imperador. Outra questão aqui para a gente encerrar essa retomada. O propósito de João aqui, isso fala aquele teólogo daquele comentário, Osborne. Ele fala assim, isso aqui é interessante, porque vem algo que eu estou enfatizando para equilibrar algumas coisas que a gente vê relacionadas à escatologia no Brasil. Ele fala o seguinte, que o propósito de João, ao escrever Apocalipse, não é dar uma tabela apocalíptica de datas. Isso aí eu tenho enfatizado. Para os dias dele, nem para os nossos. É equivocado procurar eventos nos dias de João, que fica cumprindo cronologicamente com exatidão, e também hoje. Isso é uma forma de Osborne entender. Né? Então, por exemplo, já sei, né, o cumprimento daquela imagem é a invasão dos partos, a destruição de Pompeia pela erupção do vulcão tal, porque aconteceu coisa que poderia ser encaixado no cumprimento apocalíptico. Aí hoje não, aquilo lá são os helicópteros, os tanques de guerra e não sei o quê. Então dá para ficar encaixando coisas. O que a gente tem que entender é que o propósito de Apocalipse não é esse, estabelecer cronologias e datas. Apesar da gente querer ficar buscando isso o tempo inteiro. Mas nós precisamos entender que apesar dessas coisas poderem acontecer, o mais importante é a mensagem. E o mais importante é o que a igreja deveria se posicionar diante disso. Porque senão a gente vai ficar caçando coisas a vida inteira sem nos posicionar como igreja corretamente diante da mensagem. É o que eu tenho enfatizado. Por exemplo, eu tenho enfatizado aqui, o número da besta não tem necessidade de ser físico. Pastor, mas e se for? Tudo bem. Por quê? Se for físico, é só uma marca física daquilo que já está marcado no coração. Porque o mais importante é que aquelas pessoas já estão servindo a besta. Ninguém vai ser. O que a gente tem que entender, os crentes antigamente tinham medo assim, meu Deus, qual que é a marca da besta para eu não ser marcado? É um medo de ser marcado com a marca da besta. Como que se isso fosse possível? Não, gente, ninguém vai ser enganado. Meu Deus, fui marcado pela marca da besta sem querer. Né? Ninguém vai ser marcado sem querer. Se tiver uma marca física, vai ser uma escolha consciente.
Isso que a gente tem que entender. Não é assim, fui pego de surpresa, de repente fui marcado pela besta. Essas coisas que a gente tem que parar. Porque aí eu já vi gente com medo disso, né? Medo de ser marcado pelo número da besta. Ela não sabe o que é. Gente, a marca, em primeiro lugar, é na mente, nas obras, no coração. Mas e se de repente tiver uma marca física? Olha o que eu estou falando. Eu não estou negando que ela não possa ter. Pode ter, como pode não ter. Só que se tiver, ela vai ser igual ao batismo nosso. O que é o batismo do cristão? É só um reflexo da sua conversão. O batismo é uma sinalização externa e uma confissão externa de algo que já aconteceu. Você já foi batizado, já está salvo. Por você ser salvo, você vai lá e batiza e você comunica publicamente a sua fé. No máximo, a marca da besta vai ser isso. Ela já é da besta, ela já é selada no coração. Ela já tem uma vida de acordo com o anticristo, com o falso profeta, contra Deus. E ela vai escolher, não, eu quero isso aí mesmo. Eu quero essa marca aí. Então, se tiver fisicamente, é uma escolha consciente. Então não vai ser enganado, aquela loucura que os crentes ficam, né, com medo e não sei o quê. Você, se é cristão, você já tem a marca de Jesus. É isso que a gente tem que entender. Ele não pode arrancar essa marca da gente. Ninguém vai ser marcado pela besta, enganado, surpreso, né? Então vai ser uma decisão de vida, de mente, de obras, consciente, tá bom? Tais imagens, para esse Osborne, imagens que a gente está, né, essas metáforas e símbolos, são descrições simbólicas, gente, de eventos futuros, mas com mensagens teológicas. É onde eu tenho enfatizado, é mais importante a mensagem teológica do que a gente ficar querendo organizar a cronologia, adivinhar as coisas e tudo. Apesar de algumas coisas soarem para a gente significativos, que a gente não vai ignorar. Né? Por exemplo, a gente comentou aquela vez lá, né? O Eufrates está secando. Tá mesmo, parece que já está até seco, pelo que eu vi, as últimas notícias. Então, quer dizer, é significativo. A trombeta falou do secar do Eufrates. Então, poxa, o Eufrates secar assim, existe uma conexão. Só que se ele não secasse literalmente, não iria tirar o poder metafórico e da mensagem teológica. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que quando existe a sinalização física, poxa, é mais interessante ainda. A guerra, a Terceira Guerra Mundial, aquela coisa, existe uma guerra sensível que está acontecendo em Israel, né, agora com Hamas, que é sensível. É uma guerra sensível ao ponto de estar despertando, né, o Hezbollah, o Líbano, o Irã. Você tem outras nações, você tem, né, pronunciamentos da Rússia, você tem pronunciamentos da China em relação a isso. Então existe os Estados Unidos vendo algumas coisas se aproximando e se pronunciando a favor de Israel. Então você tem uma sensibilidade mundial, do jeito que tinha e tem com a Ucrânia e a Rússia, por causa da OTAN. Então essas guerras locais, elas envolvem outras nações, por causa de pactos, alianças, né, econômicas. Então tudo afeta mundialmente. Então para se transformar numa guerra mundial não é tão difícil assim. E nenhuma das duas guerras era. Então, só que a gente não sabe se vai de fato acontecer. E talvez não precise acontecer, ou vai acontecer, para algumas coisas se cumprirem apocalipticamente. Isso que a gente tem que entender. Deus, a vinda de Cristo, algumas coisas vão acontecer na hora que Ele quiser. Porque muitas coisas já aconteceram que poderiam ter já até voltado já. Então Ele vai fazer isso. Então cuidado com as ênfases cronológicas. Ouça, ache interessante, poxa, significativo aí, mas não fique querendo organizar. Então nós estamos agora na trombeta tal, então nós estamos, justamente porque se não for linear, do jeito que eu tenho falado, a gente vai dar murro e ponta de faca. Se for cíclico as coisas ali, você está querendo encadear a cronologia que de repente está voltando para outra coisa, de repente está voltando para outra coisa e a gente não vai achar nunca. E não é o objetivo. O objetivo é a perseverança da igreja em meio aos acontecimentos finais. É a esperança da vitória de Cristo sobre o mal.
Gente, o objetivo é teológico, ele é uma mensagem de vida. Isso está claro? Beleza, então nós vamos iniciar o capítulo 10 hoje. No versículo 1 ao 4, vamos ler aqui. O 10, nós paramos na sexta trombeta, falta a sétima. Você lembra que a gente parou no sexto selo, teve um interlúdio, e depois foi aberto o sétimo. Do jeitinho vai acontecer agora. Olha como a estrutura é semelhante, literária. Ele toca 6 trombetas, agora tem um interlúdio de novo, um interlúdio que vai falar dos santos, da igreja. Tem um outro textinho ali da medição, que vai falar do jeito que o outro interlúdio falou, que foi dos santos, da selagem dos santos. Agora de novo vai voltar para a igreja, e de repente toca-se a sétima trombeta. Olha que interessante como foi escrito, né? De forma cíclica, aumentando algumas coisas e revelando outras que não foram consideradas nos selos, né? Então nós vamos fazer isso agora, a leitura do versículo 1 ao 4. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Tem outra tradução? Igual todo mundo? Livrinho aberto? Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, olha o que João fala, eu ia escrever, porque Deus tinha mandado ele escrever as coisas, né? A hora que ele ia registrar, aqui ele ia escrever, aqui nessa situação, mas ouvi uma voz do céu dizendo, sela as palavras, guarde em segredo, essas aqui você não vai escrever. Olha que interessante. Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então nós temos coisas que Deus falou, permitiu João ouvir, e que não estão escritas, que Deus não deixa a gente saber. Isso é muito significativo. É justamente Deus falando para a gente, não, vocês não vão saber de tudo. Eu sei de tudo, eu sei a hora, eu sei tudo. Não é para vocês saberem de tudo. Eu sou o soberano. Não ache que eu estou revelando tudo do jeitinho que eu quero para vocês. Tem coisas que João vai guardar para ele. Vocês não vão saber. Então só aqui tem 7 falas que nós não sabemos exatamente nada do que foi falado. Olha que significativo. Poderia ser a organização das coisas. Poderia Deus mostrando para João, olha, agora João, eu vou esclarecer aqui para você algumas coisas que ficaram lacuna. Nós não sabemos nada disso. Porque Deus não quer que a gente tenha controle total. Só Ele tem sempre. Ele dá pistas escatológicas para a gente. Ele dá aquela sensação da gente perceber o tempo, mas não a exatidão do dia das coisas. Porque Ele é soberano ainda sobre todas as coisas, e só a Ele pertence os planos eternos e completos. Isso é significativo. O selar e guardar segredo também é uma mensagem. Não vou dar a vocês todas as informações. Mas João ouviu, né? E aí a gente vai voltar e fazer aqui algumas observações, como eu tenho feito. Então preste atenção nas minhas anotações e coisas que eu vou comentando aqui. Esse interlúdio, então, gente, ele é uma profecia e um testemunho. Esse interlúdio ele dura, do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 13. Até o 13, se você dá uma olhada aí, 11, 13, é o interlúdio. Até o 11, 14 a gente podia falar ali, né? Na verdade o 14 é uma passagem para a sétima trombeta, né? Foi considerado aqui até o 13 pelo comentário. E aí no 15, versículo 15, é tocada a trombeta sétima.
Então agora do 10:1 até 11:13, 14, nós temos o interlúdio, que é uma profecia e um testemunho. Então olha lá. E isso, como eu já falei, do mesmo jeito que acontece no capítulo 7, um interlúdio também, entre os selos. A passagem que fala de João comendo o pequeno rolo, né, o livrinho aqui, é o que a gente vai ver depois, que ele tem que comer esse livrinho. E o mistério das duas testemunhas. Então nós vamos ver, esse interlúdio fala da famosa duas testemunhas, que Deus levanta, que profetiza, né? Tem um monte de acontecimento em volta dessas duas testemunhas, que aí também existe divergências de quem são, se elas são literais, se elas são símbolos, né, da igreja. Nós vamos conversar tudo isso aqui, tá bom? O tema de destaque que mais do que qualquer outro permeia essa sessão é da profecia. O tempo inteiro você vai ver Deus falando para João profetizar. Com essa ordem, Deus está fazendo João participar de uma atividade de revelação. João, revela, profetiza, escreva. Então João aqui é chamado a uma atividade profética muito intensa, que eu já vou dar spoiler aqui, que alguns comentaristas entendem que ele está representando também uma atividade que a igreja vai ter nos últimos dias, uma atividade profética, do jeito que as duas testemunhas terão também. Então ele é um capítulo interessante de profecia, no sentido de falas inspiradas por Deus, que trazem a vontade de Deus e as falas de Deus sobre a humanidade, para a igreja, para as nações. Então João, ele faz parte disso, as testemunhas fazem parte, e alguns entendem que tanto João como as duas testemunhas estão representando a igreja toda, que entrará numa atividade profética final nesses períodos que vão acontecer aqui de tribulação e de coisas que relacionado inclusive a besta aí que a gente vai ver, tá? Então é um chamado a como que se unir à missão de Deus, da qual as duas testemunhas também vão participar, como a gente vai ver, como atividade profética. Aqui é interessante, gente, só para notar aqui, não sei se isso é mais fácil ver quem está com a Bíblia assim na mão. A primeira metade de Apocalipse, que a gente pode dividir Apocalipse até ali no versículo, no capítulo 11, versículo 19, é moldada pelo testemunho profético, como a gente está vendo. Profecia às 7 igrejas, né, as profecias de João. Agora você vai ver também ele sendo chamado a profetizar. A segunda metade, nós vamos ver aqui que do tema, o segundo tema importante, dessa parte, é o rolo pequeno que a gente vai ver, é o livrinho, que é o conteúdo aí, o que está acontecendo, ou o que isso significa. É provável que os rolos, outra coisa interessante, presta atenção, que eu vou chamar a atenção de vocês. É provável que os rolos do capítulo 5, não sei se você lembra que tinha um rolo no capítulo 5 selado, e agora do capítulo 10 sejam o mesmo, ou o rolinho, o livrinho, parte do primeiro rolo. Então alguns entendem que é o mesmo rolo, outros entendem que pode não ser o mesmo, mas é um pedaço daquele rolo que está na mão e que está sendo desenvolvido agora. Tudo bem? Então esse é o livrinho. E isso é significativo. Por quê? Porque alguma coisa acontece no capítulo 5 que eu tenho que lembrar ao ler o 10. Isso é sempre interessante. Na literatura hebraica existe repetições, entrelaçamentos de texto. Eu estou mostrando isso para você o tempo inteiro. As trombetas levando a gente a pensar lá nas pragas do Egito. Não é isso? Agora, o capítulo 10 falando de um livrinho, um rolinho de novo. Mas a gente já viu sobre um rolo no capítulo 5. Por que essas coisas se conectam? É como que se na literatura, a hora de escrever, ele quer que a gente olhe de novo para o capítulo 5, que é o Cordeiro sendo louvado, entronizado, digno de abrir o selo. Capítulo 5. Então nós não podemos perder de vista a soberania do Cordeiro ao ler o capítulo 10. Porque ele está fazendo uma conexão literária.
e metafórica. Essas coisas são importantes. Quando um capítulo lembra o outro, ou usa uma frase do outro, ou linka, isso quer dizer que eu tenho que buscar uma referência lá no que foi falado. Existe um pano de fundo importante, entende? E isso é interessante. Gente, isso é muito da literatura hebraica, da mentalidade dos escritores hebraicos, tá? Muito interessante. Balkan elabora esse tema do testemunho profético ao detalhar 4 temas, dos capítulos 4 ao 9, que serviram de preparação para esse interlúdio. Então olha só o que ele fala. 1. Com base na soberania de Deus, trono de Deus, no capítulo 4, o rolo trata do estabelecimento do reino de Deus na terra. Então ele fala, para você ler o capítulo 10, lembra que lá no capítulo 4, Deus é soberano. E ele governa e vai estabelecer o reino dele. 2. Lembra também que a vitória do Cordeiro conduziu a constituição da igreja como um reino de sacerdotes. E portanto a igreja estará envolvida no estabelecimento do reino de Deus. Isso já foi estudado no capítulo 5. Aí Balkan fala assim, a igreja, lembra também ao ler o capítulo 10, que a igreja é composta de pessoas de todas as nações. E libertada do mundo mediante o martírio. Então o tema do martírio vai voltar. Isso nós já tocamos. Os mártires já estão orando lá no altar do incenso. Deus já respondeu parte da oração nas trombetas. Então Balkan está falando, lembra do martírio. É um tema que já foi tocado mais de uma vez e vai voltar. Então, soberania de Deus, o trono, constituição da igreja, chamada de todas as nações, o martírio da igreja. Olha só, esses temas estão entrelaçados para eu não esquecer deles ao ler o capítulo 10. Aí Balkan ainda fala assim, visto que os juízos limitados dos selos e das trombetas não conseguem levar a humanidade ao arrependimento, o rolinho, o livrinho, estabelecerá uma estratégia mais efetiva para o mundo. É como se fosse mais uma oportunidade de Deus dado ali agora nesse rolinho que está sendo desvendado aqui, que João vai ter esse encontro com esse rolinho. Embora Balkan tenha exagerado, segundo Osborne, olha que interessante, Osborne faz uma crítica a Balkan, ele fala assim, embora para mim, ele exagerou um pouquinho, falando que o interlúdio só fala dos mártires. Osborne fala, não, os mártires aqui representam também a igreja que não morreu, mas que vive com a mentalidade do martírio. Em que sentido? Ela está pronta para morrer, mesmo ela não passando pela morte. Ela é fiel até o fim. Porque nem todo mundo vai ser mártir. Certo? Então os mártires representam com a sua morte toda a fidelidade da igreja que não morreu, mas que também é fiel. Então é assim que Osborne vê. Balkan já entende mais como se fosse só os mártires. Eu entendo que é a representação da igreja também. Tá? Aí ele fala assim, nota corretamente que existe um propósito importante desse intervalo. É de fato a conversão das nações. Então, diferente da trombeta, parece que em algum momento aqui vai haver ainda a oportunidade e de fato algumas conversões das nações que estavam contra Deus, na idolatria, perseguindo a igreja. Deus vai dar mais uma chance e vai haver aqui uma sinalizaçãozinha de um arrependimento de alguns e de conversão. Muitas pessoas se convertem em capítulo 11, versículo 13. Vamos ler? Só para a gente não ficar... 11, 13, olha lá o que diz. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Coisa que não aconteceu na 6ª trombeta. Morreu a 1/3 parte, os que sobraram vivos não se arrependeram. Aqui é o contrário, aqueles que não foram mortos, olhando, sentiram temor e começaram a glorificar ao Deus. Então há uma conversão aqui, de pessoas de algumas nações. É interessante. Olha só como Deus é gracioso. Deus, os selos estão abertos. Você percebe que os juízos foram se intensificando. Eles foram se intensificando.
E eles se endurecendo, as nações se endurecendo, as nações se endurecendo. Chega um momento que agora, com mais um ato de julgamento, Deus ainda proporciona a possibilidade de arrependimento. E aqui há a conversão de algumas pessoas, né? Então é interessante como Deus vai permitindo, julgando, né, o pecado. Deus vai cumprindo a sua justiça, que Ele não pode deixar de ser justo, ao mesmo tempo dando a oportunidade de se arrepender, né? Outra observação aqui também. No capítulo 7 e no 9, os santos, né, eles foram selados e protegidos dos juízos derramados sobre a terra. Mas, no capítulo 11, versículo 7, as testemunhas são vencidas pela besta. O mesmo termo que aparece no capítulo 13, versículo 7, quando a besta recebe permissão para vencer a igreja, os santos. Então, olha aqui, esse é um dado interessante de uma corrente escatológica que não tinha, que eu tenho lido, eu li um pouco, chamado pré-ira. O que acontece? A igreja, parece-nos, aqui no que a gente viu, Deus vai selar. E ela não vai sofrer com os juízos de Deus, porque o selo, a trombeta, as taças são juízos de Deus. É resposta à oração dos mártires. Mas a igreja vai sofrer com a ira do dragão. Ela não vai ser preservada. Daí vem o martírio que estava faltando. Quando se completar o número dos mártires, vai acontecer o que eu vou responder, o que vocês estão me pedindo. Até quando, Senhor? Então, o que nós temos que entender, olha lá, eu vou ler para vocês para a gente ver. Vamos lá no capítulo 11, versículo 7. Não, perdão. Perdão. Vamos lá no... Eu vou ter que abrir aqui também. Capítulo 13. Apocalipse 13. Versículo 7. Vamos ler antes, dos 5 em diante. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, né, a essa besta aí. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós vamos ver isso aqui, aquela questão né, da datação de Daniel, das semanas de Daniel, 3 semanas e meia e tal, né, que é a mesma questão aí, são 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Olha só que interessante. A saber, quem é o tabernáculo? A saber, os que habitam no céu. Agora, isso aqui é significativo. Por quê? Porque eu tenho falado o tempo inteiro que quando você lê habitantes da terra, está falando dos ímpios. E em Apocalipse, habitantes do céu, está falando da igreja. É uma oposição de pessoas que têm uma cidadania de reinos diferentes. Não está falando de gente que está morando lá no céu. Está falando da igreja. E o contexto a gente vai entender. Olha lá. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos, contra a igreja, e os vencesse. Então terá um período onde a besta vai vencer os santos. Vencer a igreja em que sentido? De matar, de perseguir. E Deus vai deixar. Esse tipo de ira, a ira da besta, a igreja não vai ser selada, não vai ser evitado. A ira de Deus sim, a ira da besta não. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Os habitantes da terra adorarão a besta, os santos não. Por isso que ela vai perseguir. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém, olha que interessante. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, irá. Quem? Os habitantes da terra? Não, meu irmão, a igreja.
Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A igreja precisa passar pela perseguição, pela oposição da besta. Por quê? Porque no martírio se demonstra a fidelidade dos santos a Deus. No martírio se mostra a fidelidade e a perseverança da igreja dos santos. Então ele não vai livrar. É justamente o martírio que vence Satanás. Gente, do mesmo jeito que Jesus venceu Satanás com sangue, com morte, ele chama a sua igreja ao martírio, e o sangue da igreja vence Satanás. É o sangue, por isso que existe aquele famoso ditado: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais pessoas o Império Romano matava, mais pessoas se convertiam. O martírio, os mártires, o martírio nunca impediu o crescimento da igreja. Quanto mais pessoas morriam pelo Evangelho, mais a igreja crescia. O sangue dos mártires vencia. Eles não sabiam o que fazer mais, porque mata um, nascia 10, 20, 100. Essa é a vitória, é justamente uma vitória do jeito que Jesus venceu o mal, pela cruz, pela morte, né? É uma vitória que a gente não quer, mas é uma vitória que é o chamado da igreja. O chamado da igreja é ser fiel e perseverante até o fim. Lógico que nem todos serão mártires, isso que a gente tem que entender. Nem todo mundo é mártir, nem todo mundo vai ser. Mas todo mundo tem que viver com a mentalidade de mártir. O chamado de Apocalipse é esse: viva com a mentalidade de um mártir. Em que sentido? Esteja pronto para entregar a sua vida se necessário. Se você não tiver a honra e o privilégio de ser um mártir, porque para a igreja o martírio era um privilégio, assim como qualquer irmão teu e meu que está sendo martirizado em países, na Coreia do Norte, tudo, e sofrendo, você pode, nós vimos aqui no dia da igreja perseguida, e a gente vai trabalhar mais esse ano, quando tiver. Você raramente vai ouvir, você vai ouvir talvez pessoas novas convertidas, mas raramente um cristão de fé na igreja perseguida vai pedir para você orar para que não haja mais perseguição. Isso a Lu ficou impactada quando ela foi pesquisar, porque não existe nunca eles pedindo: orem por nós para parar os martírios, para parar a perseguição. Não existe esse pedido. Orem por nós para sermos fiéis até a morte. Orem por nós para Deus nos dar força diante da perseguição. Orem por nós para consolar os nossos familiares quando nós estamos presos, em nome do Senhor, pelo Evangelho. Nunca orem por nós para parar a perseguição, porque alguns deles vieram para o Brasil, para os Estados Unidos, e eles perceberam: a falta da perseguição enfraquece a igreja. A igreja fica perdida no mundo, sem demonstrar a sua vida fiel. Alguns vieram para o Brasil livres, e ao invés de ficar aqui, voltaram para os seus países para continuarem sendo perseguidos. Porque eles falam: não, eu não posso ficar aqui. Eu acho que eu vou me esfriar igual vocês aqui. Eu tenho que voltar para o meu povo, pregar o Evangelho e correr o risco de vida pelo Evangelho. Então, nem todo mundo tem o privilégio de ser mártir. A igreja brasileira não tem o privilégio de ser mártir. Isso é um privilégio de outros irmãos nossos. Mas nós temos que sofrer com eles. Nós temos que clamar que Deus dê força para eles não negarem a Cristo, para que eles perseverem e sejam fiéis a Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado em meio à perseguição e ao martírio de irmãos nossos, né? Então, essa é uma realidade pouco pregada, né? Mas que nós não temos como fugir. Nós não temos como fugir. Apocalipse está banhado disso, gente. Nós estamos vendo o tempo inteiro. E
Todas as vezes que ele falou lá nas cartas, sejam perseverantes até o fim. A gente brinca aqui da nossa perseverança da leitura da terça-feira, mas a perseverança agora, ele conceitua a perseverança. Ele fala que aquele que tiver que ser levado para o cativeiro vai, aquele que será morto à espada vai. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É em meio à perseguição que ele está chamando, sejam fiéis até a morte. Então, a nossa perseverança, ainda que seja importante, né? Mas é bem menorzinha comparada com esse chamado desses nossos irmãos que foram chamados ao martírio e que nos representam, né? E que nos representam. Então, isso é extremamente importante, gente, a gente lembrar, tá bom? Assim, os cristãos são protegidos da ira de Deus, porém não da ira da besta. Isso, entretanto, não significa derrota, pois o martírio é sinônimo de vitória em Apocalipse. A besta acredita que ela está vencendo os santos, mas ao invés disso, ela é vencida pelos santos, especificamente porque mesmo diante da morte não amaram sua própria vida. Pode ler Apocalipse 12, versículo 11, olha lá. Olha como a igreja vence. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho, que aqui também tem a ver com a perseverança e o martírio, que a palavra do testemunho os levava à perseguição. Então, a palavra do testemunho é que é o sangue do Cordeiro e o sangue dos mártires, ou a perseverança da igreja, deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui está a vitória da igreja em Apocalipse, na fidelidade e a perseverança dos santos. Por fim, esse interlúdio nos introduz ao período chamado, tecnicamente, né, usado aqui talvez uma vez só até agora, da tal famosa grande tribulação, mencionada pelo nome somente no capítulo 7, versículo 14. Mas descrito inicialmente aqui, por causa dessa tribulação que nós vamos ver que vai acontecer aqui e envolver a igreja. Em 11, 2 e 3, somos informados do período de 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, tá? Tudo a mesma coisa, se você fizer a conta aí vai dar tudo a mesma coisa, 42 meses, 1.260 dias, um tempo e meio tempo, tudo isso é a mesma coisa. É para simbolizar um período que essas coisas vão acontecer. O pessoal do dispensacionalismo vai entender isso de forma literal, vai fazer conta cronológicas dos reinos e não sei o que, aí para bater a conta tem um lapso de tempo para voltar a contagem, aí começa os ajustes para tentar bater as coisas, né? Algumas coisas batem, aí outra não, aí eles ajustam, né? Tem um ajuste, aí uns começam a contar de um momento, outro de outro considera um reino menor, o outro não considera, porque só os maiores dão certo, mas existiu reinado no meio daqueles reinos que não são considerados. Então quer dizer, você vai ajustando para dar certo as contas. Essa que é a grande questão. Por quê? Porque o importante não são as contas, é um período que vai acontecer, independente de se são de fato 42 semanas ou 1.260 dias. Tá? Então, em Apocalipse, os números, eles vão encaixotar períodos. Existe um período específico para isso acontecer. E isso está sendo falado dessa forma. 3 anos, né, e meio, desde Daniel. Então há uma conexão com o que está acontecendo em Daniel. Isso que é o mais importante. Existe um entrelaçamento daquilo que está acontecendo com a visão dada a Daniel. Esse é o mais importante. Do mesmo jeito que o livrinho do capítulo 10 está conectando com o livrinho do capítulo 5. Aqui as semanas estão conectando com as semanas de Daniel. Existe um entrelaçamento apocalíptico, escatológico, mas, a meu ver, não necessariamente cronológico. Mas você vai ter gente que vai fazer essas leituras que são interessantes, né, e que vão dando certo até uma hora, depois, é o que eu falei, existem uns ajustes para dar certo, que eu não vejo necessidade, sempre, eu não vejo necessidade, né?
Além disso, a besta é introduzida no capítulo 11, versículo 7. A besta vai começar a ser falada ali, mas ela só é explicada lá no capítulo 13. Tá? A gente vai ver isso. Esse termo grande tribulação, então, para a gente encerrar essa introdução, caracteriza o período visto da perspectiva dos cristãos que são perseguidos até a morte pelos seguidores da besta. Tá? Esse período, então, é um período de perseguição. É isso que eu não entendo, né? A questão dos pré-tribulacionistas, que a igreja não passava por tribulação, não cabe dentro da leitura do livro de Apocalipse. Você tem que tirar textos fora de contexto de outros lugares, mas na leitura de Apocalipse você vai ter uma tribulação que entende-se que é a grande, porque é a perseguição da besta aos santos, que vai levar ao martírio, ao cativeiro, à perseguição, à perseverança, à fidelidade da igreja. Não tem como, dentro da estrutura do livro, não entender que existe uma ira da besta sendo desvelada sobre a igreja. Não tem como. O máximo que você pode fazer é entender, tá, mas isso não é então a grande tribulação. Tá, aí fazer o quê, né? Aí é uma questão de você achar, só para defender uma teoria, né? Não, eu não acredito que vai passar pela grande tribulação, vai passar por uma tribulação, meu irmão, que seja, que se isso aqui não for a grande tribulação, imagine a grande tribulação, né? Você ser martirizado, a força da besta, vencendo os santos, botando cativeiro, matando, perseguindo, tendo poder para isso, se isso não for a grande tribulação. Então não faz sentido dentro da estrutura da leitura de Apocalipse. Por isso que é difícil a gente querer criar uma doutrina pincelando textos fora de contexto, sem respeitar. Lendo Apocalipse está claro que existe, não vou nem chamar de grande tribulação, porque o texto não chama, que existe uma perseguição até a morte pelos seguidores da besta contra os santos. Isso é claro, isso aí não tem como negar. Se você vai querer encaixar ou não como uma grande tribulação, aí é outra coisa. Não é coincidência que essas referências de tempo estão descritas, então. Essas referências que eu falei, 42 semanas, 1260 dias, né? Porque esses textos eles vão se entrelaçar para fazer a gente entender o que está acontecendo nesse período. Então existe os santos, um livrinho, existe novamente uma oportunidade de arrependimento, existe a besta entrando em ação, existe a besta perseguindo os santos. Isso tudo a gente vai ver se desencadear das coisas agora até o capítulo 13 ali. Lógico que tocando a trombeta antes, tendo esse desenrolar das coisas aí, tá bom? Então, para a gente encerrar, vamos reler esse tópico de novo aí, que é justamente o que? Está diante de tudo isso que eu estou falando, aparecendo um anjo forte com um rolinho, e um rolinho que vai trazer alguma coisa. Para encerrar, gente, eu queria ler mais, vamos ler mais? Só para a gente fazer um desfecho aqui, até o versículo 11 aqui. Aí a gente encerra. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. Se você for atencioso, você já vê que isso aí tem um pouco de descrição de Jesus. Parece, mas não é Jesus aqui, mas está ligado a Jesus, a gente vai ver isso. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, pé esquerdo sobre a terra, gritou com voz forte como ruge o leão, e quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º, olha que interessante, mas nos dias da voz do 7º anjo, quer dizer, da 7ª trombeta, aí a gente vai ler lá na semana que vem, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Que mistério? A gente vai ver também. Como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo. Lá atrás, é Jesus que pega o livro, só ele era digno de pegar o livro. Aqui João fala, vai lá e pega o livro da mão do anjo.
Lembra que pode ser o mesmo ou pode ser um livrinho só. Por que livrinho? Justamente que pode ser parte do livro principal. Mas João é autorizado a pegar. Isso é interessante. Deus dá uma dignidade para nós e para João de participar de alguma coisa que só Jesus era digno, né? Olha que interessante aqui. Então pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que desse o livrinho. Pedindo, olha lá, que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e o quê? Coma o livrinho. A gente vai ver também o que significa, gente. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca doce como mel. O que é isso? O conteúdo desse negócio aí, ele é doce, mas ele vai provocar amargura também. Que amargura? A gente vai ver. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha a atividade profética de João, representando a atividade profética da igreja nos finais dos tempos, juntamente com as duas testemunhas que virá a seguir. Então aqui a gente encerra, só para a gente ver esse panorama geral. Semana que vem a gente continua a leitura, tá ok? Então uma introdução boa aí, espero que vocês lembrem aí, né? Qualquer coisa vocês me pedem: pastor, manda de novo para eu ler. A gente não está usando o grupo, mas está lá no grupo, né? Se vocês quiserem, manda para mim lá, para eu ler de novo, eu mando, tá? Essas anotações, porque aí dá para você vir fresquinho aí para a gente continuar a leitura, beleza? Vamos orar, agradecer a Deus.